como ter fé, né? Eu ouvi isso hoje, né, de uma amiga. Como ter fé? E eu vou mandar esse vídeo para ela, né? Eu conversei com ela e Deus me deu um versículo agora nessa noite, né, de domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Como ter fé? Como acreditar, né, no que Deus pode fazer, né, no que Ele faz. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que desde o começo não existia a Bíblia, né? Mas sempre era a fé, né? Ela era mantida no meio do povo por meio ali, né? Da via oral, né? Os nossos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, eles ouviam, né? Era por ouvir, né, os feitos do Deus Todo-Poderoso em meio ao seu povo, o que Ele fez e fazia. Louvado seja o nome do Senhor. E por eles ouvirem, eles acreditavam, eles sabiam, né, que existia um Deus que defendia eles, né? Eles sabiam da responsabilidade que eles tinham com Deus, porque eles não eram iguais, eles eram diferentes, e eles viam Deus, e eles viam Deus falar e Deus cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, aquilo ao qual Ele prometia, né? E você vê que não só ouvir, muitos deles tiveram até a sua própria experiência, cresceram num lar, né, cristão, onde eles ouviam os feitos de Deus, né, os feitos do Deus Todo-Poderoso, o seu Senhor, tudo que Ele havia feito e fazia, eles pequenininhos, né, eles já eram ensinados, né, a obedecer, a amar, a temer, a andar com Deus. E muitos deles tiveram experiência com Deus porque eles já acreditavam, eles já estavam, né, nessa cultura, nesta fé, eles sabiam que existe um Deus, eles já oravam, eles já acreditavam, eles já eram gratos. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns ouviram a voz de Deus, como Abraão, como Samuel e tantos outros, né, que ouviram Deus falar e tiveram as suas experiências. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu vim aqui falar com você nessa noite, com vocês nessa noite de domingo, louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. E pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, o que está faltando para você, meu irmão e minha irmã, que não acredita, que não entende, que acha, de repente, que Deus não é com você, que Deus não está te vendo, porque o que está faltando para você ter essa fé, esse Deus vivo dentro de você, é ouvir. Ouvir a palavra de Deus é você abrir o seu coração para a palavra, deixá-la arder dentro de você. Não só ouvir, mas abrir o coração e deixá-la entrar e ali deixar aquilo ser vivo dentro de você, para que você venha vivenciar essa fé que tanto pregamos e para que você venha ter o seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. A gente só testemunha o poder de Deus, né? A gente só dá testemunho da fé que carregamos, né? Quando Deus ele está vivo dentro de nós, né? Quando a palavra está viva dentro de nós, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não estamos preocupados, né, com o que está acontecendo
Louvado seja o nome do Senhor à nossa volta. Você vê que hoje muitos cristãos estão desesperados por causa, né, do governo, de tudo que está acontecendo aí no mundo. E, biblicamente falando, isso tudo é para acontecer, meu irmão e minha irmã. A gente está caminhando para o fim, não vai melhorar, o negócio não vai ficar bom. Só vai ter um que vai governar com justiça na terra, que é Jesus, quando ele vier no período milenar para reinar. Então, enquanto isso não acontece, vai acontecer muita coisa para o anticristo vir e reinar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos cristãos aí destilando veneno, tanto fake news, meu irmão e minha irmã, tanto o lado, a gente não pode nem falar, né? O lado A e o lado B, todos eles têm coisas boas e ruins. Política ali sempre vai ter na política corrupção. Por mais bonzinho e proposta generosa e de salvação que se tenha, todos eles estão ali, né? A maioria com o mesmo objetivo ali, né? De se dar bem, né? Uma andorinha só não faz verão, não tem como chegar lá e acabar com a corrupção, meu irmão, minha irmã. É muita sujeira. E ao invés de muitos se levantarem em oração, louvado seja o nome do Senhor pela nação, por governo e autoridade, ficam ajudando fake news, né? Divulgando sobre partido político, né? Para destilar ódio, veneno, guerra. E não é isso que Deus quer pra gente. Meu irmão e minha irmã, quer que a gente ore, quer que a gente use a nossa fé, quer que a gente não tenha medo, né, meu irmão e minha irmã? Porque quem é de Cristo, quem está na fé, não vai temer o mal, não vai temer as coisas que estão acontecendo, porque sabe que Deus é com ele, Deus é com ela. Deus vai guardar a vida dele, vai guardar a vida dela, a sua casa, a sua família. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é essa fé que Deus quer que a gente tenha, que nada venha nos abalar. Isso é um verdadeiro testemunho, é da gente olhar para Cristo e falar para as pessoas, né, que só vai ter um que vai governar com justiça aqui nesse mundo, que vai ser Jesus. Então pare de achar que A ou B. Eu até parei, meu irmão e minha irmã, não vou mais divulgar. Eu fiquei divulgando aí a passeata do menino aí, mas depois eu vi algo dele e eu falei assim, meu Deus, eu não vou mais divulgar, porque a gente vê que às vezes não é do jeito que a gente pensa. Tanto um lado quanto o outro tem sujeira, é um querendo derrubar o outro e contaminar a mente do povo para ver essa guerra, essa divisão. Ao invés de orarmos, estamos aí guerreando, brigando por partido político. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que falar de Jesus, falar que Jesus vai vir reinar no período milenar e só Ele vai reinar com justiça, e que as pessoas têm que estar preparado para o arrebatamento, para não ficar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que preparar o caminho para o Senhor. E é essa fé que tem que arder dentro de nós. Meu irmão e minha irmã, a fé da certeza. Então Deus tem que estar vivo dentro de nós. A palavra de Deus tem que estar viva dentro de nós. Eu tenho que rasgar o meu coração para a palavra de Deus, para que ela esteja ardendo dentro de mim, para que quando as tribulações vierem, quando o mundo estiver em um caos, quando as dificuldades vierem, as enfermidades, seja lá o que for, eu vou me permanecer de pé, firme na minha fé, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez há pouco tempo, eu ouvi o médico falando que eu ia ter que operar a minha cervical. Tinha 3 buracos em 3 discos e criou osso ali. Eu usei a minha fé, eu sabia, eu tinha certeza. A mesma fé e certeza que eu tenho para orar a vida das pessoas e elas receberem o seu milagre, a fé que eu tenho para mim. E eu tinha certeza que Jesus ia me curar. Voltei para o esporte, fazia tratamento e usava a minha fé. E fui curada.
Louvado seja o nome do Senhor. É essa fé que a gente tem que ter dentro da gente, ao invés de olhar para as situações, para o mundo, tudo que está acontecendo à minha volta, eu vou me apegar com a palavra. Eu vou rasgar, abrir o meu coração para a palavra de Deus, para tudo que está escrito, tudo que Ele já fez e está escrito que Ele fará. E vai estar vivo dentro de mim e eu vou vencer, vou me tornar inabalável na fé e vou ter bom testemunho por causa da palavra que há dentro de mim. Cristo vai estar vivo dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Se envolver com as coisas de Deus, né? Não ir só à igreja por ir, se apegar com Deus, orar, se encher de Deus, se esvaziar de si mesmo. A Priscila não é uma pessoa boa. A Priscila, a natureza dela terrena é horrorosa. Ai de mim, se eu não me esvaziasse de mim para me encher de Deus. Meu réu primário já teria ido embora, meu irmão, minha irmã. Só Deus sabe o que eu já passei. Mas estou aí, né? Dando bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, vivendo de fé em fé, de glória em glória, vendo Deus, vendo Jesus trabalhar na minha vida. Não vivo pelas coisas que eu estou vendo, eu vivo pela fé. Eu tenho certeza dentro de mim do Deus que eu sirvo, eu não deixo nada, nem ninguém naufragar na minha fé. Então, quando você se perguntar, por que eu não tenho fé? Por que eu não consigo acreditar? Será que quando você ouve a palavra de Deus, não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus, de tudo que Ele já realizou, tudo que Ele tem realizado e tudo que Ele ainda há de realizar, porque está escrito ali, muita coisa ainda vai acontecer, está tudo escrito, irmão. Será que eu tenho recebido a palavra de Deus no meu coração? Né? Com alegria, eu tenho rasgado meu coração para aquilo ali, prestado atenção para viver aquilo ali, tenho procurado entender, eu quero Deus dentro de mim. Será? A gente precisa se esvaziar para se encher de Deus, para que a gente possa viver a glória de Deus. Os nossos patriarcas da fé viram a glória de Deus porque eles acreditaram em Deus, acreditaram nas promessas de Deus, não duvidaram. Você pode falhar em algum momento? Pode. Alguns falharam, Sara riu, Abraão riu, né? Tanta gente ali, Elias correu. A gente é humano, vai ter hora que às vezes a gente vai querer desanimar, a gente vai querer desistir, vai achar que está demorando muito. Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai fazer tanto tempo? Acho que Deus me esqueceu. Abraão, ele recebeu a promessa já com idade, e a promessa quando aconteceu ele estava bem idosinho, mas aconteceu, meu irmão e minha irmã, demorou um tempão para acontecer. E então assim, Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pode acontecer do tempo ali, né? Na cronologia ali de Deus, que não é a nossa. Infelizmente, a gente quer para ontem. A gente, de repente, desanimar, de repente, duvidar, mas a gente tem que se esvaziar. Esse é o segredo, meu irmão e minha irmã, que Deus mandou ouvir e entregar aqui para você, né? Se esvazia de você e se encha de Deus, para que você venha viver essa fé e venha ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. A fé, ela só vem ao ouvir e ao ouvir a palavra de Deus, mas não é ouvir por ouvir, sabe? Você tá ouvindo e não tá prestando atenção, é você ouvir com o seu coração aberto, recebendo com alegria, com vontade, né? Porque você quer aquilo dentro de você e você quer viver aquilo dentro de você, viu? Em nome de Jesus, eu quero orar por você, Deus amado, querido, eterno. Aqui, Senhor, na noite desse dia, eu quero te pedir por essa vida, Senhor, que de repente se encontra desanimado,
desanimada, de repente o pai está desistido da sua própria vida. Pai, em nome de Jesus, ele ou ela acredita que o Senhor não é com ele, que não, nada acontece com eles, Pai. Que às vezes eles não têm fé, que eles acham que não é para eles, não, Pai. A fé é para todos, a salvação é para todos. Meu Pai, aqueles que querem, meu Pai, aqueles que acreditam, meu Pai. É para aqueles que depositam a sua confiança em Ti. Então eu te peço, visita eles, Senhor, com sabedoria, abre o entendimento, tira, Senhor, toda dureza, meu Pai, tudo que vem para cauterizar essa mente, vai jogando por terra, dá entendimento, meu Pai, joga por terra todo o coração duro, Pai, de pedra e dá um de carne, um sensível à sua voz, Pai, para que eles venham viver a fé que te agrada, Pai, a fé que faz, meu Pai, viver o sobrenatural do Senhor, e a fé, meu Pai, que garante a salvação eterna. É o que eu te peço, Senhor. Nesta noite, não deixe o diabo confundir a mente deles através desses fake news cheios de ódio, destilando, né, divisão, Pai, tirando, meu Pai, o foco das coisas do alto, meu Pai, porque o Senhor virá um dia reinar com justiça, meu Pai, então que a gente possa estar preparando, né, o caminho para o Senhor. É o que eu te peço, te agradeço nessa noite em nome de Jesus. Se te abençoou, compartilha com alguém. Seja bênção na vida de alguém, viu? Que ano de 2026 é o ano da colheita. Continue plantando. Não desiste, meu irmão, minha irmã, porque você vai colher tudo aquilo que você plantar em fé, em oração, em lágrimas, em nome de Jesus. Vou deixar o WhatsApp para testemunho, oração, né? Dentro de você que é uma palavra, né? O que eu puder te ajudar, estiver ao meu alcance, eu farei por você em nome de Jesus. Esse WhatsApp não é o meu pessoal, é um WhatsApp que eu ligo 1, 2 vezes na semana no máximo. E eu vou deixar aqui fixado que é o 2196-725-1979, tá? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.